Olá, família, paz e graça. Só um minutinho aqui, pronto. Paz e graça, um forte abraço a todos aí. Graças a Deus, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o teu rosto e nos dê paz sempre, segundo a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, misericórdia renovada, bondade, fidelidade, todos os dias da nossa vida. Grande privilégio, estamos aqui, uma semana de primeira, não começa na segunda, em nome de Cristo Jesus. Pessoal aí chegando, tomando lugar à mesa, eu estou falando aqui diretamente da mesa aqui de casa, em nome de Cristo Jesus, um privilégio a gente poder se assentar ao redor dessa mesa, partir o pão, compartilhar a vida, virtude, podemos nos edificar mutuamente. Hoje tem um assunto bem interessante para a gente começar a semana, encher o seu coração de fé e de ânimo, disposição, em nome de Cristo Jesus. Ei, Wagner, abração aí, pessoal de Imperatriz, muita gente sentada à mesa aqui, mas eu quero mandar um abraço especial aí, pessoal de Imperatriz, Wagner, os irmãos estão se encontrando ali e fortalecendo vínculos. Uma cidade que representa muito para a vida do nosso país, da nossa nação, e a gente quer ver essa cidade mesmo colocada lá como uma fonte cavada, né, de água limpa e água mesmo assim de vida, água de vida, esperança e fé para o nosso povo ali no estado do Maranhão. Em nome de Cristo Jesus. Forte abraço aí para todo mundo. Amém? Muito bom. Vamos ter uma palavra de oração. E a gente quer compartilhar algo hoje aqui que eu, assim, na minha vida, né, eu quero dar um testemunho. Então a gente vai tocar num assunto aparentemente assim, doutrinário, teológico, no sentido até quase que de dogmático na vida de muita gente, mas como os irmãos me conhecem aí, eu não tenho muita linha assim de tratar as questões numa perspectiva dogmática, né, do dogma, mas uma teologia muito mais orgânica, né, mais pedagógica do que dogmática. Então a gente quer refletir aqui sobre algo que seja ensino, seja mesmo revelação para a nossa relação com Deus, conosco mesmo e uns com os outros, tá bom? Pai, muito obrigado, Pai bendito, nós estamos aqui ao redor da mesa que o Senhor coloca essa mesa, o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda, Pai. Nós estamos começando mais uma semana e queremos entrar naquilo que o Senhor já preparou, conhecer, discernir, mergulhar, com ousadia, entrar, sem nenhuma timidez, pisar aquilo que é a nossa herança, o nosso legado, aquilo que é a promessa, aquilo que foi estabelecido pelo Senhor na eternidade, para se cumprir através da nossa vida. No nome poderoso de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu queria ler com vocês um dos tantos textos que falam sobre isso, mas eu quero ler no texto aqui que é o conclusivo a esse respeito, né? Lá em Apocalipse, capítulo 22, o último texto aí, Apocalipse 22, o verso 12, né? Uma declaração do Cordeiro de Cristo, né? Falando sobre aquilo que João ouviu e aquilo que fala da declaração dos últimos dias. Diz assim: eis que venho sem demora, Apocalipse 12, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, e eu distribuirei, eu entregarei a cada um de acordo com as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que limpam, que lavam suas vestes, assim têm acesso à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Amém? Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade, assassinos, idólatras, todos os que amam e praticam a mentira. Então ele está dizendo aqui, ó, meu é o galardão, está comigo, e eu entregarei, eu distribuirei, eu derramarei sobre cada um de acordo com as suas obras. Vamos lembrar sempre que as obras não são para um mérito, para uma recompensa. As obras são segundo uma convicção de fé. Então nós somos salvos pela graça,
mediante a fé para as boas obras. Então as obras só serão boas se elas não tiverem focada na recompensa, né, no salário. A palavra de Deus diz que todo aquele que faz alguma coisa por salário, por mérito ou por necessidade, ele não faz pela fé. A fé só é verdadeiramente fé quando ela expressa uma convicção, quando ela expressa a certeza de um já recebido e não de um devido a receber. Então nós somos, a graça opera em nós de maneira livre, espontânea, e isso gera em nós uma convicção de qual é a natureza, de qual é a substância da qual são feitos os filhos de Deus. Então todo filho de Deus, ele tem uma natureza Cristo, e toda natureza Cristo quer dizer que ele oferta espontaneamente a sua própria vida em favor do conhecimento. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. O galardão não é a recompensa daquilo que eu entendi, é a medida daquilo que eu conheço. Então o galardão, ele corresponde, ele é a correspondência, ele é a resposta, ele é o testemunho do conhecimento. Então o galardão, ele testifica, ele patenteia, ele testemunha, ele evidencia a medida de conhecimento de cada um. Então o galardão não é um prêmio salário, não é uma recompensa compensatória em reconhecimento do que eu entendi. O galardão, ele tem a medida exata do conhecimento que eu desfrutei, e segundo o conhecimento que eu desfrutei, eu entreguei. Então eu entrego segundo o conhecimento, e aí o galardão preenche o espaço desse conhecimento entregue. Então todo Cristo, ele oferta espontaneamente. Olha o que aconteceu aí, ó. Todo Cristo entrega espontaneamente a sua natureza. Então é da natureza de todo filho Cristo de Deus fazer a sua oferta espontânea. Então na medida que ele vai entregando isso, depois ele vai ser preenchido com uma medida gratificante, celebrante. Ele tem uma medida de gratidão, de conhecimento, do conhecimento que ele compartilhou. Tá bom? Então eu peguei aqui uma coisa bem pedagógica mesmo, bem domingo de manhã. Eu peguei aqui 3 medidas, né, de copos, né, de xícaras ou de chávenas que eu uso aqui em casa. Então nós temos 3 medidas diferentes aqui, ó. Uma medida maior, uma medida média, né, e uma medida menor. E peguei aqui uma medida bem maior. Pra você poder comparar, eu peguei ela até meio transparente para você entender isso aqui. Então vamos ver lá. Vamos imaginar, né, que segundo o que a palavra de Deus diz, que quando a gente finalmente tiver os olhos iluminados pela revelação plena de Cristo, no momento nós nos reencontrarmos com o nosso Criador, com o nosso Senhor, ele é o princípio e o fim, ele é a origem e o destino, ele é a semente da qual fui feito e ele é a expressão exata daquilo que eu fui feito para ser. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós finalmente o encontrarmos, nós nos veremos e nos conheceremos como sempre fomos conhecidos. Então a medida plena do conhecimento a meu respeito está naquele que me criou. Então o Senhor me conhece na minha medida plena. Amém? E aí eu vou conhecer na medida do que sou conhecido, quanto mais eu entrego daquilo que eu tenho para entregar. Então a medida do conhecimento não é o que eu retenho de acordo com o meu entendimento. Não é a recompensa que eu busco para retribuir ou recompensar aquilo que eu entendi. Então, na medida do meu conhecimento eu vou entregando. Por isso que a palavra de Deus diz, tenham a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Que tendo conhecimento de Deus, ele não se apegou, ele não se aferrou ao conhecimento que ele tinha de Deus como um direito, mas ele foi se esvaziando. E ele se esvaziou totalmente, até ser achado em forma humana. E quando ele se esvaziou totalmente, ele revelou
a medida do conhecimento. Ele foi achado, ele completou o propósito de Deus, que era o esvaziar. Então tem o mesmo sentimento, esvaziem-se. Ele é aquele que subiu, porque ele é primeiro que desceu. Ele é aquele que revela a plenitude do conhecimento, que ele se esvaziou totalmente do seu direito. Então vamos imaginar que essa aqui é a forma externa, é a forma maior visível. Então vamos imaginar que todo ser humano pode ver e ser visto de maneira natural na sua forma aparente. Então vamos imaginar que esse aqui é o nosso visível. E Deus diz que o nosso visível deveria ser a correspondência do nosso invisível. Então nós fomos feitos para ser a expressão visível de um invisível. Então vamos imaginar que isso aqui é o visível de cada um. E vamos imaginar agora que essas outras medidas que eu coloquei aqui são as medidas internas. Então você está vendo lá a xicrinha menor dentro do copo maior. Então essa medida interna é a medida do conhecimento. É o quanto eu me esvaziei. É a minha medida de entrega dentro da minha medida aparente. Então esse aqui esvaziou menos, esse aqui esvaziou um pouco mais. Então tá aqui, ó, ele esvaziou um pouco mais, até é melhor colocar, não vai dar para ver. Então aqui, ó. Essa é a medida interna para uma medida externa. E esse aqui esvaziou um pouco mais, quase que totalmente. Então vamos imaginar que a gente chega lá no céu, né, como a gente gosta de dizer, e você encontrou essa medida de entrega, essa medida Cristo de esvaziamento, conversando com essa medida externa. Todos vão se ver um ao outro conforme aquilo que é possível a nós ver. Só quem conhece a nossa medida interna de esvaziamento é aquele que nos fez. Porque ele conhece o quanto cada um entregou e o quanto podia ter entregado. Então, se você perguntar para esse aqui, ó, você está cheio do conhecimento de Deus lá na eternidade, quando ele receber o seu galardão. Se você perguntar assim para ele, está cheio? Ele vai dizer, estou cheio. Está pleno? Estou pleno. E se você perguntar para esse, você está cheio e pleno? Estou pleno. Então vai haver uma medida de insatisfação? O galardão é comparativo? Não, ele não é comparativo. Porque ambos estão se vendo conforme a sua medida possível de conhecimento. Só o Criador, só quem nos fez, sabe a nossa medida interna, do quanto a gente se esvaziou no conhecimento dele, o quanto a gente poderia ter revelado e revelou, ou poderia ter revelado e não revelou. Então não haverá comparativo. O galardão não é uma coisa comparativa. Você pensa se céu e eternidade seria eternidade se as pessoas ficassem se comparando com medidas visíveis de recompensa. Então o galardão não é uma medalha, não é uma divisa de oficial, não é uma medida que cada um vai ostentar a recompensa que recebeu. Não é uma diferença salarial, não é uma diferença sociocultural. Então nós não vamos ter na eternidade os divisórios mais pobre ou mais rico, mais bendito ou menos bendito. E você vai conversar com todo mundo e falar assim, você está pleno? Quanto que você conhece de Deus? Pergunta para a Chicrinha aqui, quanto que ela conhece de Deus? Ela vai dizer o quê? Tudo. E se você perguntar para essa Chica maior, quanto você conhece de Deus? Ela vai dizer tudo. E você perguntar para outra Chica ainda maior, quanto você conhece de Deus? E ambas vão dizer o quê? Tudo, porque tudo que foi possível conhecer, na medida do seu esvaziamento, eles entregaram. E aí não vai haver comparativo entre os três. E todos terão medidas plenas de contentamento. Estarão contentes, segundo a medida do seu esvaziamento. Só Deus vai saber se poderia ter esvaziado mais ou menos. Então, naquilo que é a nossa medida visível, todos são segundo aquilo que é possível a nós, como filhos de Deus, perceber. Mas só o Pai, na sua infinita bondade, sabe qual dos filhos poderia ter esvaziado mais ou menos. Ao passo que quando todos sentarmos na mesa, todos estarão plenos, porque todos estarão celebrando a medida do seu conhecimento na plenitude
da sua gratidão e sendo preenchidos de gratidão e de vida e de plenitude na medida do seu conhecimento. Então, se você quer ampliar as medidas do seu galardão, não faça nada para ser mais reconhecido, mas faça tudo segundo o que você já conhece. Então, se você está fazendo alguma coisa para aumentar a medida da sua recompensa, isso é cobiça, não é amor. Mas se você faz todas as coisas na medida do seu conhecimento, isso é glória e isso vai redundar em galardão de reconhecimento e não em salário de reconhecimento. Então não confunda aquilo que premia o conhecimento com aquilo que recompensa o entendimento. Faça na medida e não coloque limites para o seu esvaziamento. Amém? Aleluia. Então, maiores e menores são na medida do conhecimento e não na estatura da recompensa e do seu reconhecimento, porque na glória não haverá frustrações, porque não haverá comparações, porque seguramente não haverá recompensa de expectativas, só testemunho de conhecimento. Um forte abraço a todos, fica na paz, uma boa semana, uma semana de primeira não começa na segunda, e que a gente possa aproveitar essa semana que começa hoje para dilatar ao máximo nossas medidas de entrega segundo o conhecimento que nós temos tido do Pai. Tá bom? Um forte abraço, fica na paz.